Eu sou Bento Bezerra, cardiologista, vice-presidente da Associação Médica Brasileira para o Nordeste, e eu acho que é em nome da minha especialidade que eu estou designado pela diretoria da AMB para abrir solenemente essa primeira mesa redonda, essa primeira atividade científica do Auditório 1, cujo tema é dor torácica para o médico generalista, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu gostaria de passar, então, a coordenação para o doutor Ricardo Pavanelli, doutor em ciência pela USP, chefe da seção de coronariopatia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Eu também fui residente do Dante Pazzanese, no R3, e fellow do European Society of Cardiology. Doutor Ricardo. Obrigado, Bento. Bom dia a todos. Como disse o doutor Bento, nós vamos iniciar, sem delongas, essas 3 apresentações que vão abordar doença coronariana aguda especificamente. Inicialmente, vou chamar o professor Sérgio Timmerman. O Sérgio é amigo de longa data, expert no assunto, doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em clínica médica, cardiologia e terapia intensiva, diretor do Centro de Parada Cardíaca e Resposta Rápida do INCOR e do Centro de Treinamento de Ressuscitação da Faculdade de Medicina também. Além disso, o Sérgio, pelas suas participações nacionais e internacionais, é fellow de várias instituições internacionais, como American Heart, American College, Sociedade Europeia de Cardiologia, dentre outras. Obrigado, Sérgio, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui nesse segundo encontro da Associação Médica Brasileira. Fico muito feliz de estar aqui com os senhores. E dizendo também que eu sou filho antigo do Dante Pazzanese também, né, Ricardo? Pouca gente lembra disso, né? Mas eu saí do Instituto Dante Pazzanese em 1999, faz um tempinho já. Eu não tenho... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Conflito de interesse nessa nossa apresentação. E me foi colocado para falarmos, ok, tem uma dor torácica, é um infarto, como é que nós devemos agir, né? Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é um pouco sobre a incidência do problema que nós vamos deixar para que os outros nossos colegas falem, que é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular, ela mata globalmente 1 milhão de pessoas anualmente. Nós temos números que são absolutamente impressionantes. Em especial, o infarto são responsáveis pela primeira causa de óbito em nosso país. Ela tem uma mortalidade de 3 a 5% em centros avançados, certificados internacionalmente. Porém, quando esses centros não são avançados ou certificados, essa mortalidade aumenta em 30%. Vejam os números como são diferentes. A taxa de mortalidade é de 96 para 100 mil habitantes e com uma redução nas últimas décadas muito aquém do nosso país. Isso é uma fonte da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da SOCESP. Se nós pegarmos as estatísticas mais atuais, e atuais mesmo, acabaram de sair as estatísticas norte-americanas, e pensarmos em doenças cardiovasculares, a cada 34 segundos alguém está tendo morte por doença cardiovascular, por infarto agudo do miocárdio. Se nós pensarmos em acidente vascular cerebral, nós estamos falando que, contem aí, a cada 3 minutos e 14 segundos está acontecendo. Ou seja, nós temos uma endemia ou uma pandemia mundial, tirando em alguns poucos países que não o tenham. E olha que interessante, dentro dessas novas diretrizes, novas avaliações internacionais, imagina-se se fazendo até um futurismo, que a doença cardiovascular ela afetará, por exemplo, nos Estados Unidos, e nós teremos um número similar em nosso país, em torno de 60% dos adultos nos Estados Unidos até 2050. Presta atenção, 60% das pessoas. 6 em cada 10 pessoas numa população mais idosa poderão
ser afetados por isso nos próximos 30 anos. E no Brasil? A mortalidade por doença cardiovascular chega a 400 mil por ano em 2022. Equivalente, se nós formos fazer uma comparação, hoje podemos fazer essa comparação, aos piores momentos que nós tivemos na pandemia da Covid. São 100 mil dessas são de etiologia isquêmica. A maioria dessas mortes cardiovasculares se deve ao quê? À aterosclerose coronariana, que nós vamos falar nas próximas palestras. Ou seja, nós temos que a grande maioria das pessoas ou terão um infarto ou um derrame cerebral. Esse problema, então, você vê que eles são similares, eles afetam os Estados Unidos fortemente, no Brasil fortemente. Quando nós temos uma parada cardíaca, a gente acaba sabendo que isso acontece, principalmente as pessoas começam a ter o seu ataque cardíaco e a sua parada cardíaca em suas residências, e o índice de sobrevivência depende muito da sensibilização e do atendimento dos grupos de pessoas. O impacto econômico é sempre muito interessante. Quando nós discutimos alguma doença, nós temos que ver qual é o impacto dessa doença para a nossa economia. Se a gente faz sempre um comparativo, né? Aqui a comparativa é com os Estados Unidos. Como a gente fala, é uma doença que afeta milhares de americanos. Ela é a principal causa de morte e ela é uma doença em que custa mais de quase 500 bilhões, de dólares anualmente, gastos de 21,5 bilhões, com uma mortalidade alta e com uma morbidade muito alta. E no Brasil? Ela é responsável por um grande número de internações e crescendo em nosso Sistema Único de Saúde. E também um grande número de mortalidade. Ok. Mas estamos falando de uma dor torácica de uma maneira geral, não é verdade? A dor torácica está entre os motivos mais comuns pelos quais os pacientes buscam atendimentos médicos em pronto-socorros ou clínicas ambulatoriais. 15 a 25%, veja bem, 15 a 25% das pessoas que chegam com uma dor torácica realmente têm uma síndrome coronariana aguda. Então, nós temos que saber como atender esse paciente, do pré-hospitalar até a sala de emergência, para sabermos qual é a melhor maneira de fazer o diagnóstico desse paciente. Existe uma recomendação atual, recomendação internacional e nacional, que uma avaliação inicial da dor torácica é recomendada para classificar os pacientes de forma eficaz, com base na probabilidade de que os sintomas possam ser atribuíveis a uma isquemia miocárdica. Isso é as mais recentes diretrizes. Veja um termo que é muito comum usado em nossas salas de emergência. Quem faz emergência sabe que existe esse termo muito utilizado. Ela não deve ser descrita como dor torácica atípica. O paciente tem uma dor torácica atípica, porque você acaba fazendo com que ela não seja uma causa determinante, muitas vezes pode não ser cardíaca, mas pode ser extremamente importante também. Então, ela pode não ser, inclusive, benigna. Então, hoje ela é descrita como cardíaca, possivelmente cardíaca ou não cardíaca, mas não chame ela mais de dor torácica atípica. Obviamente que nós temos causas que levam a isso. Nós temos as principais causas cardiovascular, que são a síndrome coronariana aguda, angina instável, a dissecção de aorta e pericardite, pulmonar por embolia pulmonar, pneumotórax, pneumonias, pleurisias, a gastrointestinal, que são doenças do refluxo gastroesofágico, espasmo esofágico, a síndrome Mayer-Weiss, uma colicistopatia, doença de úlcera péptica, pancreatite. Torácica, que é uma coxocondrite, síndrome Tietz, que também é uma coxocondrite um pouco mais generalizada, uma radiculopatia e o zoster. Muito importante hoje em nosso meio. E também não podemos tirar e negligenciar os transtornos psicológicos,
no qual a gente temos ansiedade, pânico e mesmo hipocondria. Aqui não é possível ver muito bem, agora vocês conseguem ver um pouquinho melhor, mas nós conseguimos, através dessas causas, sabermos o que são causas que podem ser potencialmente fatais ou não em relação a esse paciente. Outra classificação que nós usamos é o índice de suspeita de que a dor no peito é de origem isquêmica. Então, o tipo de dor, o tempo de dor, o local dela, os antecedentes pessoais e familiares são fundamentais. Então, eu vou trazer para os senhores, infelizmente ainda nós não temos um mnemônico nacional, mas nós temos hoje dor torácica em inglês, para quem não sabe, é chest pain. E o norte-americano, as diretrizes norte-americanas e europeias fizeram o que eles chamam de 10 pontos cruciais para os pacientes que apresentam dor torácica. Então, no qual cada uma tem a sua colocação. Vejamos, a dor no peito significa mais do que dor no peito. O paciente que chega com uma dor no peito, você deve realmente fazer o diagnóstico, saber qual é o tipo de dor, a maneira, a localização especificamente dela. Utilizar o que eles chamam de troponinas de alta sensibilidade, ou troponina ultrassensível, são fundamentais para dizimar a possibilidade de uma dor isquêmica. Cuidados precoces para sintomas agudos. A gente tem que tratar esse paciente de uma maneira agudamente para evitar que haja uma deterioração clínica desse paciente. E compartilhar sempre a decisão. Dentro de um pronto-socorro é muito fundamental que a gente compartilhe essa decisão e continue mostrando a importância dele. Testes não necessários, a gente sabe que não colaboram num diagnóstico destes pacientes. Por isso que é fundamental que a gente trabalhe em conjunto. Nós falamos que a ciência do pronto-socorro, a ciência do pré-hospitalar, é sabermos nos comunicar com nossos colegas. A segunda fase, nós sabemos que existem vias de decisão e sabemos que temos que avaliar sintomas que acompanham essas situações. E é importante que nós identifiquemos pacientes com maior probabilidade de se beneficiar dessa terapêutica. E não uma coisa como nós colocamos anteriormente, não cardíaco não é atípico e não está fora de ser um problema maligno. Por isso que a avaliação estruturada faz parte deste atendimento. Eu trago aqui no final, na parte final do nosso evento, da minha fala, o que a gente faz, qual que é a importância de que nós trabalhemos com a população. Mas não só com a população, a gente tem que saber sensibilizar a população, mas ao mesmo tempo nós temos que sensibilizar o profissional de saúde, os novos médicos, a que eles entendam como nós fazemos essa avaliação do pré-hospitalar até a chegada de emergência e fazermos o diagnóstico correto desse paciente. Sempre comunique-se com a vítima. Ouça atentamente o que ela tem a lhe dizer. Para quem não lembra dessa foto, eu fiz questão de trazer essa uma foto antiga sobre um paciente com dor torácica do famoso livro do Frank Netter. Foi lançado em 1978, se eu não me engano. Acho que é um dos primeiros casos que a gente vê de dor no peito, né? Só que ele estava numa região fria aqui, né? E certifique-se de passar essa informação correta quando você ligar para o sistema 192. Eu trago aqui para vocês especificamente isso que é muito utilizado dentro do sistema 911 nos Estados Unidos, inclusive para o profissional da saúde. Paciente com dor torácica é um paciente que está consciente, está com dor e ele está pedindo ajuda. Então ajude a vítima a sentar-se, se for o caso ela sente no chão, com uma almofada atrás de suas costas,
Incentive a tomar suas medicações de uso rotineiro, caso tenham alguma, seja ela comprimido, spray ou sublingual. Se a dor persistir, aconselho a tomar uma outra dose, se ela não chegou a tomar. Chame, em nosso caso, 192, se a dor não aliviar após a segunda dose, e mantenha-o calmo e tranquilo até a chegada do sistema de emergência. Isso bem, isso é uma dor torácica. E no ataque cardíaco, quando a gente já chama o 192, o paciente está... Duas coisas que você deve fazer, na verdade, qual é a diferença? Tem uma dor torácica. Aí nós estamos agora falando, não, nós temos um provável infarto agudo do miocárdio, uma angina estável, um paciente no qual você deve, então, chamar por socorro, deixar o paciente confortável, obviamente, vendo se o paciente está respirando e se está contactando bem, oferecer a ele, se ele não tiver alergia, uma dose de ataque de ácido acetilsalicílico, de aspirina, e monitorar a pessoa, se ele continua consciente, se ele está tranquilo, e se ele houver um declínio, que você utilize das suas ferramentas para ação, caso ele tenha uma parada cardiorrespiratória. É importante que, se esse paciente estiver sozinho, ensine-o a chamar ajuda, fala para ele não se alimentar nesse momento, prevenir e perguntar se eles têm alguém do seu lado, caso ele venha a piorar, que ele se mantenha aquecido, sempre tranquilizar esse paciente, comunicá-lo bem e tratar sempre dignamente, mantendo-o calmo. Por isso, essa é um ponto importante, sensibilizarmos a população e os nossos profissionais de saúde. Agora, em seguida, nós teremos duas apresentações subsequentes que vão falar especificamente da síndrome coronariana aguda. Aquilo lá que vocês viram, que existe uma mortalidade muito grande e muito frequente em nosso país, ela vai ser fundamental. Aqui teve um pequeno erro em um dos nossos palestrantes, mas nós teremos a possibilidade agora de ouvir sobre obstrução total de um vaso e que acarretará num infarto agudo com supra, que será com certeza falado brilhantemente pelo professor Ricardo Pravanello. Em seguida, uma obstrução parcial, que seria sobre uma síndrome coronariana sem supra pelo Dr. Suero. Lembre-se que tempo é músculo, tempo é vida, e eu aguardo as perguntas para o final do nosso evento. Obrigado. Vamos agora abordar o tema síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST. O palestrante é o Dr. Alexandre Suero. O Alexandre é médico assistente da unidade de emergência do INCOR, coordenador da unidade de cardiologia intensiva do Hospital Mirante, do programa de insuficiência cardíaca do Hospital do Coração, é doutor em ciências e professor colaborador pela Faculdade de Medicina da USP, e também fellow do American College of Cardiology, da European Society of Cardiology. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Alexandre. Por favor, seus 25 minutos. Tá ótimo. Então, bom dia, pessoal. E primeiro, agradecimento pelo convite, a apresentação, uma honra estar aqui. Poder falar um pouco daquilo que para a gente é rotina, do que a gente vê todo dia, do que a gente cuida todo dia. E um foco naquele doente que já passou numa avaliação de dor torácica, já fez o protocolo de dor torácica, eu já chamo esse doente de síndrome coronariana. Eu sei que ele não é um paciente com artéria ocluída, a princípio, e por isso eu sigo uma linha de tratamento, de raciocínio, que eu vou guiar o paciente daqui para frente. Para a gente começar, eu vou botar um caso comum, coisas que a gente vê no dia a dia. Uma mulher de 62 anos, vem com uma dor torácica há 8 horas, há mais ou menos 8 horas ela começou com uma dor, durou 20 minutos, pré-cordial, pontada, forte intensidade, com irradiação cervical e sudorese. No momento que ela chega na emergência, ela está assintomática, nenhuma outra queixa prévia e semelhante. Ela é hipertensa, ela é dislipidêmica e um exame físico absolutamente normal, que é aquilo que a gente vê em 95% do que é coronariopatia aguda. Esse é o eletrocardiograma de entrada,
né, sem demorar muito, mas um eletrocardiograma que chama atenção para a presença de corrente isquêmica, né? Então ele tem o infradesnivelamento do segmento ST, toda a parede anterior, né, bem nítido, né, mostrando que tem realmente uma presença de isquemia compatível com o quadro clínico, e uma troponina ultrassensível de entrada, dosada, que a gente tem um corte lá de 34 nanogramas por ml, veio de 1.276, então uma troponina absolutamente positiva. Ou seja, eu tenho uma paciente na minha mão, 62 anos, mulher, pertence à dislipidêmica, veio com dor, o eletrotriinfradesnivelamento, é um infarto sem supra, ponto. Então o diagnóstico está dado, eu vou seguir tratamento. Tratamento hoje não é mais aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi regra, Monab CH, tinha regrinha para aplicar nos doentes. Hoje não tem mais isso. Hoje o tratamento é individual. Hoje eu peso o risco-benefício, eu vejo o que é o risco isquêmico, o que é o risco hemorrágico, e a gente define a terapia adequada. E por quê? Porque mudou muito a forma de tratar o paciente com síndrome coronariana, justamente pelo desenvolvimento que a gente teve nos últimos 15, 20 anos. Hoje a gente tem terapia que bloqueia quase todas as vias de agregação, de ativação plaquetária, de anticoagulação. A gente entende que os sistemas de anticoagulação e antiagregação se imbricam, e por isso a gente tenta determinar a melhor terapia para o doente que a gente tem em questão. Uma pergunta simples, aqui não tem nada de votação, mas para que todos pensem, né? Se nesse momento eu fosse começar um anticoagulante para o doente, qual que seria o anticoagulante ideal? Então, a gente tem à disposição, né, a heparina não fracionada, a enoxaparina. No mercado atualmente está em falta o Fondaparinux, mas é um medicamento que a gente também tinha à disposição. E aí para vocês pensarem o que vocês colocariam numa doente como essa nesse momento. Mas eu vou tentar mostrar o porquê, né, que a gente faria. Uma coisa bem clara é que anticoagular o doente com síndrome coronariana aguda é importante, né? Você ajudar a bloquear o sistema de coagulação para um doente que está com trombo parcialmente ocluindo a coronária, para que isso não progrida, faz parte da terapia. A gente sabe como isso muda desfecho, muda a mortalidade, muda a reinternação, muda a reinfarto, né? E quando a gente compara, e essa é a meta-análise final, comparando enoxaparina com heparina não fracionada, de uma maneira geral, na síndrome sem supra, existe um benefício claro da enoxaparina em relação à heparina não fracionada no modelo global de todos os pacientes que vão usar heparinização até o momento do cateterismo. Quando se fala de Fondaparinux, Fondaparinux é um medicamento que pouca gente tem em mão no Brasil, ele é muito mais usado na Europa, ele é um inibidor direto do 10A, né, do fator 10A, e ele foi comparado inicialmente no ACE5 com a enoxaparina, na dose full de 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, usando a dose do 2,5 mg subcutâneo uma vez ao dia. O estudo era um estudo para avaliar principalmente segurança, para mostrar para a gente se sangrava mais, se sangrava menos, mas tinha o lado também, obviamente, de avaliação de eventos. Não houve diferença significativa em relação a eventos, mas uma coisa que chamou muito a atenção é que quando a gente olhava para sangramento maior, e sangramento maior por critério TIM, era queda de 5 pontos de hemoglobina, VCH, estabilidade hemodinâmica, já com 9 dias a curva abria e o Fondaparinux se mostrava o medicamento mais seguro para esse grupo de doentes. Vejo que todos os subgrupos mostravam vantagem com o Fondaparinux contra a enoxaparina, e óbvio que não foi feito para uma avaliação de mortalidade em termos de poder estatístico, mas com 30 dias abriu curva, uma vez que o doente sangrava menos, o doente acabava, obviamente, também morrendo menos, né? Pontos importantes em relação ao Fondaparinux é que ele é um medicamento que na síndrome com supra, que vai para uma angioplastia, ele mostrou uma taxa maior, principalmente de trombose do introdutor. A gente tem esse contexto do doente que vai rápido para a hemodinâmica, ele não é um medicamento de escolha para ser utilizado em nenhuma diretriz, justamente por esse fator complicador. Mas quando eu respondo aquela pergunta que eu fiz inicial, qual o anticoagulante talvez ideal, a minha resposta é que qualquer um serviria, porque depende daquilo que eu falei no começo, da individualidade do serviço que eu estou, do doente que eu estou
e da precocidade que eu vou levar esse doente para o cateterismo. O que hoje em dia a diretriz europeia de cardiologia preconiza quando eu penso em anticoagular um doente com síndrome coronariana aguda, principalmente esse grupo, que é o grupo de síndrome coronária sem supranível de ST. Se esse doente vai rapidamente para o cateterismo, eu estou num serviço terciário que eu consigo mandar esse doente para o cateterismo em 2, 3 horas, 4 horas, esse doente recebe na hemodinâmica heparina não fracionada e eu nem heparinizo ele no pronto-socorro. Se esse doente está num serviço em que eu vou permanecer com ele mais tempo até eu conseguir o cateterismo, que é a realidade da maior parte do Brasil, aí eu posso medicar ou com enoxaparina ou com fondaparinux. Veja que a diretriz europeia usa o fondaparinux como sendo o anticoagulante de preferência, porque lá eles usam muito pela evidência científica, mas para a realidade do Brasil, esse é o doente que ficaria com enoxaparina aguardando até o momento da intervenção. A gente continuando, eu pergunto qual que é o antiagregante plaquetário que vocês usariam no doente como esse. Então, se vocês usariam só clopidogrel, se usariam ticagrelor, se usariam prasugrel, muita gente vai falar que eu não tenho à disposição prasugrel e ticagrelor. Vejam, no contexto ideal, depois a gente comenta, obviamente, dentro de cada serviço. Essa pergunta a gente responde justamente nessa toada, né? Eu uso o clopidogrel, eu uso o prasugrel ou eu uso o ticagrelor? A gente não tem dúvida, e desde 2001, quando o primeiro estudo foi publicado, que foi o CURE, com clopidogrel e síndrome sem supra, que fazer dupla antiagregação plaquetária nesses doentes com aspirina mais o clopidogrel faria diferença. Isso diminui o evento combinado, muda a morte, infarto, AVC na evolução dos doentes. E tem que fazer, né? Então, isso não se tem dúvida sobre a evolução. O que se viu ao longo do tempo é que o clopidogrel tem muita limitação. 30% tem resistência genética, problema de absorção, ele é uma pré-droga, ele tem que ser metabolizado, ele tem um tempo de meia-vida longo, ele tem ação retardada. Talvez não fosse o medicamento ideal para a gente utilizar. Dessa forma, em 2007, foi publicado o primeiro estudo com outro medicamento, que foi o Triton. O Triton, ele testou o prasugrel, que já não é mais uma pré-droga, é um metabólito ativo, que tem um tempo de meia-vida super curto, de 20, 30 minutos para começar a agir, usando na hemodinâmica, síndrome com e sem supra, versus o clopidogrel, eu usando na hemodinâmica a medicação, para a gente ver realmente o real efeito e o quanto ele poderia ser superior ou não ao clopidogrel. O que o estudo mostrou? Que o prasugrel era superior ao clopidogrel, sim. Então, para cada 46 pacientes que eu tratava com prasugrel, vejam que não é versus o placebo, mas é versus o clopidogrel, eu reduzia um evento combinado. Por outro lado, o prasugrel sangrava mais, né? Então, para cada 167 doentes que eu tratava, tinha um evento hemorrágico, justamente pela questão da potência. Vejam que no benefício líquido, ainda era melhor usar o prasugrel do que usar o ticagrelor. Quando a gente olha para a característica do estudo e para a subanálise, a gente vê que 3 grupos com prasugrel não iam bem. O grupo que já teve AVC ou AIT prévio, e essa é uma contraindicação absoluta à medicação até hoje, tá? O doente de baixo peso e o doente de extrema idade acima de 75 anos. Essas são contraindicações a princípio relativas, mas esses 3 subgrupos é que davam problema em relação ao prasugrel. Muita gente pergunta, mas o prasugrel foi testado na hemodinâmica, ele é para ser usado na hemodinâmica? É. Ele não é um medicamento feito para ser usado na emergência, ele não é feito no pronto-socorro. Quem trabalha aqui em emergência, o prasugrel está fora da utilização de rotina de vocês. Ele não é para ser usado ali. Tá? E existe evidência para isso? Existe, porque você tentou-se testar o prasugrel na emergência. O estudo ACOSSE usou uma pré-dose de 30 mg ao invés de 60 na chegada da emergência e a complementação com 60 na emergência, versus a dose habitual do Triton. E o que ele mostrou é que não trazia benefício e no final sangrou mais. Então não era o ideal e por isso que a gente até hoje não usa e a diretriz não incorpora a utilização na emergência. Em 2009, a gente tem uma outra publicação, que é a publicação do Plato. O Plato ele traz a avaliação do ticagrelor. Também não é uma pré-droga, é um metabólito ativo, também tem um metabolismo super rápido, e também veio para ser testado versus o clopidogrel. Dessa vez, ele não foi usado só na hemodinâmica, ele foi testado tanto na hemo quanto na unidade de emergência. E
para ver, obviamente, o desfecho combinado, morte, infarto, AVC versus o clopidogrel. O que o estudo mostrou? Uma curva muito semelhante ao Triton, quer dizer, o ticagrelor é superior, reduz o evento combinado e ele é o medicamento preferencial em relação ao clopidogrel. Mas uma coisa que o Plato mostrou a mais, primeiro, houve uma diferença em relação à mortalidade cardiovascular. Então, apesar do estudo não ter sido desenhado para isso, ele acabou mostrando que o doente que usava ticagrelor isoladamente morria menos, e não só em evento combinado, o que era um dado adicional que, sinceramente, até as pessoas não esperavam que acontecesse. E teve um dado a mais, ele não aumentou sangramento, esse é um ponto importante também. Então, ele foi muito semelhante ao clopidogrel na taxa de sangramento. A gente permaneceu e permanece até hoje com 2 ótimos medicamentos, que são o prasugrel e o ticagrelor para utilização de rotina. E a gente teve recentemente a publicação de um único estudo. Na verdade, a gente teve uma tentativa no estudo anterior que parou por futilidade, mas esse estudo conseguiu comparar diretamente prasugrel com ticagrelor, no contexto da síndrome coronária aguda com e sem supra, que foi o ISA-REACT. Vejam, esse estudo foi alvo de muita crítica. Por quê? É um estudo que para coronária aguda é pequeno, quando a gente fala de 4 mil pacientes, os estudos normais têm 20, 30 mil pacientes que a gente costuma incluir. É um estudo que ele foi financiado pelo governo alemão, ele tem um contexto de avaliar somente desfecho duro, obviamente com uma auditoria externa, mas por outro lado ele foi um estudo aberto. E esse é um problema porque pode obviamente gerar o viés. O que o estudo avaliou? O desenho do Plato, o ticagrelor pode ser dado na emergência ou na hemodinâmica, e o desenho do Triton, que o prasugrel só poderia ser dado na hemodinâmica. O que o estudo mostrou? Uma superioridade do prasugrel em relação ao ticagrelor. Então, o prasugrel foi melhor que o ticagrelor em redução de eventos e, por acaso, não mostrou mudança de sangramento, diferente do estudo inicial com o clopidogrel. Vejam que aqui subgrupos que sangravam com o prasugrel foram absolutamente excluídos. Então, talvez isso tenha mudado a análise. Independente das críticas ou não, é o que obviamente se tem de evidência até hoje. Com isso, quando eu pergunto para vocês qual é o antiagregante ideal, se vocês tiverem à disposição, sem dúvida, ticagrelor e prasugrel são superiores ao clopidogrel no contexto da coronária aguda. E, obviamente, você deve escolher entre os dois para usar na tua rotina como primeira opção. Isso sem dúvida. A diretriz europeia, ela coloca como segundo passo, mas aí eu chamo a atenção para coisas que mudaram nos últimos anos. Principalmente a questão do momento da utilização. Que a gente tem que usar prasugrel e ticagrelor como primeira opção, isso está claro. E o clopidogrel somente se não estiver disponível ou tiver alguma contraindicação os primeiros. Mas a questão do momento é que é importante. Por quê? A gente está muito acostumado a chegar ao doente, eu já dou AS clopidogrel, por exemplo. Só que o que a gente tem mudado em literatura e que a recomendação já mudou desde 2018 é que o uso do segundo antiagregante ele é preferencialmente dado na hemodinâmica e não mais na emergência. Então, se eu interno o meu paciente, ele tem uma previsão de fazer um cateterismo dentro de 24 horas, não dê o segundo antiagregante. Ele vai fazer o segundo na hemodinâmica e preferencialmente o prasugrel e ticagrelor. Se eu estou no serviço que eu não tenho cateterismo em 24 horas, como novamente é a maior parte do Brasil, eu posso dar um segundo antiagregante? Você pode, pesando o risco-benefício, mas não que seja formalmente indicado. Os estudos que tentaram ver essa questão do segundo antiagregante precoce, tanto por banco de dados, quanto o Atlântico com o ticagrelor, ou a Coast que eu mostrei com o prasugrel, não trouxeram benefício. Então, essa não é a questão. Eu posso segurar, mas meu doente está infartando, eu vou segurar? Você pode segurar e fazer só na hemodinâmica sim, mas isso é individual de cada serviço que a pessoa trabalha. Se eu quiser dar no pronto-socorro, porque eu vou demorar uma semana para um cateterismo, eu dou clopidogrel ou ticagrelor. O prasugrel é que não pode ser dado, né? Aqui uma outra pergunta, o risco isquêmico desse doente, né? Eu mediquei, eu dei anticoagulante, eu dei um antiagregante, mas eu devo estratificar esse doente de forma invasiva? Qual o real risco que esse doente tem? Quando a gente pensa em risco isquêmico, é para definir
Se eu faço uma estratégia invasiva ou se eu deixo uma estratégia conservadora. O que a literatura mostra, pessoal? A gente tem que avaliar o doente por característica clínica e por score quando necessário. Se o doente tem infradesenvelamentos, se ele tem tropopositiva, infarto, ele sempre é alto risco. Você não precisa classificar mais nada. Acabou a tua classificação. Se esse doente não tem, e ele é uma angina instável, eu aplico ou o score time ou o score Grace e de acordo com a pontuação classifico o risco. Por que isso é importante? Porque vejo que quando tem um risco alto ou intermediário, levar o doente para a estratégia invasiva, eu reduzo o evento. Eu melhoro a evolução do doente se eu faço cateterismo nesse doente, principalmente de maneira precoce, dentro das primeiras 24 horas. Então fazer isso é muito importante. Eu entendo que a coronária está subocluída e que quanto antes eu puder estratificar, melhor. Então a resposta para um doente como esse é que ele é de risco alto e o cateterismo é em 24 horas. Aqui é a tabela de classificação da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que a gente vê que existe o doente de alto risco, troponina positiva, infradesenvelamento, alteração dinâmica de ST, e que tem um Grace ou um time, obviamente, elevado. Existe o doente de muito alto risco, angina refratária, angina recorrente, instabilidade hemodinâmica, fazendo TV, esse é o muito alto risco, supradinâmico. Esse doente precisa de CAT em 2 horas, esse se trata igual a um supra, e não igual a um sem supra, na verdade. E essa recomendação é muito semelhante à diretriz europeia. A diretriz europeia só tira o risco intermediário. Ela usa o muito alto, ela usa o alto em 24, e para ela tudo que não é alto ou muito alto, ela joga como um risco baixo para ser avaliado de maneira individual. Tá? Aqui o cateterismo do doente, coronária direita não tinha absolutamente nada, coronária esquerda, uma lesão intermediária na circunflexa, mas uma lesão grave na descendente anterior, que recebeu angioplastia com estente farmacológico com sucesso. E aí eu faço a última pergunta, complementando essa questão do sem supra, que é quanto tempo eu deixo de antiagregação plaquetária após o tratamento inicial. Vejo que essa pergunta também se responde de maneira individual. Por quê? Porque hoje você tem que pesar quem é o teu doente, qual a apresentação que ele teve, o que ele tem de comorbidade. Entre a idade, entre o fato de ser renal crônico, entre o fato do doente ser coronária aguda ou coronária crônica, se o cara é diabético, se o cara já é coronariano crônico, tudo isso pesa na balança para eu entender o tempo de tratamento. De uma maneira geral, a diretriz é clara em que você deve usar por 12 meses dupla antiagregação. Então a resposta geral são 12 meses de terapia para eu seguir com dupla antiagregação plaquetária, com qualquer um dos antiplaquetários que eu estiver utilizando, quando se pensa em coronariopatia aguda. Mas a gente já tem estudo de sobra, com malhas diferentes existentes, com medicação diferente, com maneiras diferentes de você tratar e, obviamente, alternar o antiplaquetário, e que você já tem possibilidade de fazer a dupla antiagregação por 30 dias, por 3 meses, por 6 meses, com segurança. A depender daquilo que eu mostrei, quem é o teu doente. É diferente você tratar uma mulher de 62 anos que não tem quase nenhuma comorbidade, com um paciente que já teve sangramento, que tem 90 anos de idade, que é renal crônico. São coisas completamente diferentes. E pesar isso e aplicar o que a gente tem de evidência, sem dúvida é importante. Então a resposta seria 12 meses de uma maneira geral. Fechando a apresentação, volto a dizer, hoje tratar coronariopatia aguda é individual. É quem é o doente, é o medicamento que eu tenho disponível, é em quanto tempo eu levo para o cateterismo, é o momento que eu vou dar, a dose que eu vou dar, tudo é individual, não existe mais regra, você precisa de médico, né? Isso é importante. Ticagrelor e prasugrel são a primeira escolha. O anticoagulante deve ser administrado de acordo com o momento que eu levo para o cateterismo. E estratégia invasiva, se eu tenho doente de alto risco, sempre. Não existe ter uma síndrome sem supra de alto risco e mandar o doente para casa para estratificar ambulatorial. Pessoal, isso não existe. Isso é má prática. Tá? Acho que é isso que eu tinha para acrescentar. Vou permanecer à disposição também. Agradeço mais uma vez o convite. E um bom dia para todos e obrigado.
Agora ouviremos a palestra do Dr. Ricardo Pavanello. Já informei os credenciais, né, que falará sobre síndrome coronariana aguda com supra de ST. Dr. Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado. Agradeço a você, Bento, em nome da SBC, o honroso convite para participar dessa sessão. Muito bem. Parte do que eu vou abordar aqui já foi abordado pelos colegas anteriormente. Então, como eu imaginei que isso ocorresse, eu vou tentar dar uma conotação um pouco diferente a essa minha participação. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e vou dividi-la dessa forma para que seja mais fácil o entendimento do que nós vamos dizer. Desculpe. Muito bem. Essa é a capa da Folha de São Paulo do ano de 1970, do mês de julho. Mais de 50 anos atrás se abordava esse tema, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronária. Por que eu trago essa lembrança tão antiga e tão importante, tão relevante? É simples. Passados tantos anos, mais de 50 anos, esse é o report da World Heart Federation do ano passado, mostra que, como o Dr. Sérgio Time bem chamou a atenção, esse problema é tão atual e tão grave quanto sempre foi. Talvez agora mais reconhecido, com mais de 500 milhão de pessoas ao redor do mundo afetadas por doença cardiovascular. De fato, essa é uma causa importante. Essa é uma das ferramentas que nós vamos usar para mostrar que, de certa forma, houve uma redução, sim, de mortalidade por causa cardiovascular. Essa redução ela tende a se retificar nos últimos 2, 3 anos, e essa linha aqui de baixo é a linha da América Latina, mostrando que a queda não foi tão significativa como uma tendência agora a se retificar. De fato, isso se reflete, por exemplo, nas internações por insuficiência cardíaca aguda descompensada. O Dr. Sueiro bem sabe disso. Nós temos no Brasil o registro brasileiro de insuficiência cardíaca aguda descompensada, mostrando que a origem isquêmica é a primeira delas em relação à causa de internação por descompensação, e aí talvez uma das mais importantes causas de internação na rede pública e privada. Da mesma forma, os pacientes transplantados têm na isquemia, ou seja, na cardiomiopatia isquêmica, uma importante causa desencadeadora desses transplantes. Infelizmente, as causas, todas essas senhores conhecem, as senhoras conhecem muito bem, são causas evitáveis. A prevenção talvez seja o mais importante, e não é que haja pouco recurso para isso, mas talvez o recurso não seja tudo, talvez o direcionamento desse recurso seja importante. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida é mais ou menos semelhante à expectativa global, exceto nos países de renda mais baixa. Entretanto, também nos Estados Unidos, essa é uma estatística de 21 e 22, a causa isquêmica persiste como a primeira, tanto em homens quanto em mulheres. Observem que o AVC, que vinha em segundo lugar, passa agora para quarto ou quinto lugar nessa escala de importância. O número absoluto é consideravelmente alto, especificamente no infarto, mais de 1 milhão de óbitos aqui, isso é estatística também americana, e a prevalência da doença arterial coronária e do infarto agudo do miocárdio, a gente fala de mundo de Estados Unidos e depois de Brasil, ela é muito presentemente, marcantemente presente em 1/3 praticamente dos mais idosos, e destes, pelo menos a metade, terão um infarto agudo do miocárdio. Obrigado. Terão um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, o problema da idade impacta bastante, o problema do sexo impacta bastante, e num cenário atual de disputa entre idades e competências, talvez isso tenha alguma repercussão, e talvez alguma repercussão mais importante, mais significativa, brevemente. Na América Latina, como é que... Obrigado. Na América Latina, como é que isso se comporta? Não é tão diferente. O Brasil está mais ou menos semelhante a vários estados americanos, em estados brasileiros também. Essa estatística é semelhante em relação à mortalidade para cada 100 mil habitantes, em ambos os sexos, e isso é quantificado no Brasil pelo cardiômetro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, no seu site, tem um cardiômetro, os senhores podem acessar a qualquer momento nos seus celulares, e ele contabiliza os óbitos por doença cardiovascular
dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Nós vamos voltar nesse cardiômetro mais adiante. Infelizmente, isso aqui são óbitos intra- e extra-hospitalares em capitais brasileiras. Observem que tanto extra-hospitalares como intra-hospitalares, nós talvez não estejamos fazendo a lição de casa, talvez a gente precise mais do que isso, mais do que essas conferências para resolver esse grave problema. Muito bem. O doutor Alexandre nos falou sobre síndrome coronariana sem elevação do segmento ST, e eu chamo a atenção que, à luz do conhecimento atual, felizmente, ou graças à medicina baseada em evidências e à evolução do conhecimento dos estudos clínicos, nós temos hoje o entendimento de que muitos dos pacientes internados com quadros isquêmicos agudos não são por doença aterosclerótica diretamente, aquele clássico que nós conhecíamos. E hoje existem os conceitos de minoca, inoca e tinoca, ou seja, isquemia miocárdica sem doença arterial coronária obstrutiva, levando a infarto, levando a isquemia ou alterações transitórias de troponina, não especificamente por infarto agudo com oclusão clássica da artéria coronária, como nós conhecemos. Esse é um dos exemplos, uma disfunção sistólica ocasionada em paciente sem doença arterial coronária, que o ecocardiograma, no momento da internação, que nós chamamos de síndrome de Takotsubo, e reversível, felizmente, ao final de 4 a 6 semanas. Muito bem. Por que essa complexidade? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Que, a despeito da doença espástica ser conhecida já há algum tempo, além da doença aterosclerótica obstrutiva, nós hoje sabemos que a resistência ao fluxo ela se faz nas pré-arteríolas, arteríolas e capilares. E nós atuamos especificamente nos vasos epicárdicos. É aí que nós praticamos as revascularizações, sejam elas percutâneas ou cirúrgicas. Ou seja, o entendimento desse problema passa não só pelo diagnóstico simples de um infarto com supra, mas também pelo entendimento maior da doença isquêmica do coração. Hoje sabe-se que as placas estudadas com histologia virtual e mesmo com anatomia patológica se dividem em vários grupos, e muitas vezes uma placa estável, uma placa onde o conteúdo fibrótico predomina, é menos suscetível à oclusão do que uma outra placa como essa, que tem na superfície endotelial uma grande quantidade de cálcio e mais susceptível à ruptura dessa placa e um infarto com oclusão ou suboclusão da artéria coronária, mesmo na ausência de uma obstrução, como nós conhecemos, uma obstrução clássica por aterosclerose coronária. Muito bem. O que fazer? É muito simples. Quando nós detectamos um infarto clássico com elevação do segmento ST, aqui por oclusão da artéria descendente anterior, circunflexa boa, coronária direita boa, e uma grande disfunção ventricular aguda causada pela oclusão da artéria descendente anterior, nós seguimos o passo a passo que é recomendado pela maioria das diretrizes, pela maioria dos protocolos de cuidados clínicos, enfim, não é muito complicado hoje abrir um celular, identificar o algoritmo das sociedades de cardiologia brasileiras, as de fora, e os protocolos hospitalares de cuidados clínicos. Então, não é muito segredo para ninguém saber que isso é fácil quanto ao acesso. Então, por quê? Por que nós não conseguimos abrir essa caixa preta e resolver o problema da doença coronária isquêmica aguda? Muito bem. Eu vou usar para instrumento de raciocínio com as senhoras e com os senhores a diretriz europeia do ano passado, para a síndrome coronariana aguda. Ela contempla todo esse cenário que o Dr. Sérgio e o Dr. Sueiro acabaram de lhes falar, mas especificamente no nosso caso, focando para o paciente que interna com um quadro de dor precordial intensa clássica, e aí história clínica e exame físico são importantíssimos, né? Hoje, infelizmente, nós não temos tanta expertise em relação ao exame clínico, nós olhamos muito para os exames, isso é um pecado que todos cometem, uns mais, outros menos, mas a ferramenta principal que deve ser realizada até o 10º minuto, idealmente, ou seja, imediatamente na chegada do paciente, é o eletrocardiograma. Exame simples de fácil acesso. Muito bem, a partir desse eletrocardiograma, se ele registra uma elevação do segmento ST, fica muito mais fácil fazer o diagnóstico, que é confirmado pela elevação das troponinas ultrassensíveis, que é a enzima que hoje universalmente se aceita como marcador de necrose miocárdica mais sensível e específico nesse paciente com infarto agudo.
idealmente dosada no momento da chegada e repetida 1 ou 2 horas depois, confirmado então o diagnóstico de infarto com supra, aqui, no caso, uma oclusão de 2 vasos, a coronária esquerda, a descendente anterior, ocluída aqui em cima, e a coronária direita não ocluída, mas com um conteúdo trombótico significativo. Claro que, a caso, nós vamos decidir o que fazer, mas sempre levando em consideração os tempos. Isso talvez seja o ponto mais importante dessa minha apresentação, e eu acho que deve ser lembrado por todos nós, à medida que nós fazemos o diagnóstico de certeza de um infarto agudo. E a questão dos tempos ela é abordada não só nas diretrizes mais antigas, como nas mais recentes, ela persiste, chama atenção para a realização do eletro e das troponinas imediatamente, e a necessidade de se fazer, então, a reperfusão coronária. A reperfusão coronária é o centro mais importante, é o foco central do tratamento do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. Neste momento, como disse o Dr. Sérgio, muito oportunamente, tempo é músculo, e é absolutamente necessário que nós façamos a reperfusão coronária. Como é que nós vamos fazer isso? É fácil fazer? Muito fácil fazer. A trombólise mecânica por meio da angioplastia, implante de stent ou só a realização do balão, recanaliza a artéria em mais de 90% dos casos. A questão é, nós temos condições de fazer isso em todos os pacientes? Se nós não temos e temos uma janela de tempo mais limitada, é necessário recorrer aos fibrinolíticos, aos trombolíticos, principalmente o RTPA e a tenecteplase. Aqui é um caso de um paciente que foi submetido à intervenção coronária percutânea ele tinha oclusão total da descendente anterior, feito o tratamento percutâneo e recanalizado o vaso com sucesso. E é importante que esse sucesso seja registrado imediatamente e seja manutenido depois da intervenção. E como é que isso é feito? É só recanalizar a artéria coronária? Não. É interessante que nós mantenhamos a coronária aberta e depois. O doutor Soeiro nos falou sobre os antiplaquetários, eu não vou entrar em detalhes, mas a utilização dos antiplaquetários é indispensável, uma vez que, quando nós tínhamos o cenário dos stents não farmacológicos, os bare metal stents, nós tínhamos uma hiperplasia na intimal muito acelerada. Ela é necessária, ela recobrir as hastes do stent e aí evitar o que acontece hoje, mais frequentemente, que é a ocorrência de trombose, dado que nas hastes metálicas dos stents nós temos substâncias citostáticas que evitam essa proliferação neointimal muito intensa, que, como eu disse, é necessária para recobrir as hastes do stent, mas não pode ser exuberante, senão ela vai acabar ocluindo definitivamente esse stent. Daí a importância do uso dos anticoagulantes e antiplaquetários. Nesse caso especificamente, a recanalização de uma artéria coronária, descendente anterior especificamente, seguido do uso dos antiplaquetários. Como eu disse, essas apresentações, como elas falam de temas semelhantes, elas podem ter algum overlapping, mas chamou a atenção, essa é a diretriz nossa de 2015, nós tínhamos o clopidogrel e a aspirina na época, Alexandre, como principais antiplaquetários. E é claro que hoje nós temos outras opções. O mundo dos trials da evidência baseada, do conhecimento baseado em evidências, nos trouxe outros antiplaquetários e, principalmente, o ticagrelor e o prasugrel se destacaram dentre esses e agora eles fazem parte, na diretriz atual, essa é a europeia, mais indicados do que o clopidogrel na fase aguda do infarto, seguida naturalmente do uso da aspirina. Existe um contexto específico que é quando o paciente é portador de doença coronariana aguda e, concomitantemente, portador de fibrilação atrial. Nesses casos, nós temos que usar a chamada tripla terapia trombótica, que deve ser praticada por um período muito curto para evitar eventos hemorrágicos e, ao final de um ano, devem ser continuados os anticoagulantes e não os antiplaquetários. Muito bem. Na verdade, nós conseguimos atingir essas metas, recanalizar todas as artérias, conseguir colocar stent em todo mundo, fazer fibrinolítico rapidamente, usar antiplaquetários? Na verdade, não. Esses são 3 exemplos dados do estudo TREAT, mostrando que o tempo de chegada dos pacientes é muito dilatado, não só para a intervenção coronária, como também para o uso de fibrinolíticos. Esses são os dados, chamo a atenção aqui nas setas vermelhas, para dados da América Latina. América Latina, na qual nós temos 1/3, praticamente, de pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea, praticamente a metade submetidos a fibrinolítico, mas nós temos ainda um contingente grande de pacientes, que está aqui próximo de 45%, 50% dos pacientes, que não fazem nem uma coisa nem outra.
e a consequência é aquela que nós vimos no início da apresentação. Disfunção ventricular de origem isquêmica, grandes dilatações ventriculares e a ocorrência da insuficiência cardíaca, muitas vezes de difícil controle e pouco reversível, com a qual o doutor Alexandre tem que se entender lá na divisão de insuficiência cardíaca do HCOR. Como eu disse no início, o recurso não é tudo. Nós temos recursos crescentes, não só para a sala de hemodinâmica, mas para salas híbridas. Aqui tem os exemplos, a Dante Pazanese, no HCOR e no Einstein, 3 instituições, uma privada, 2 privadas e outras públicas, mas filantrópicas, e que tem recurso. O problema é que esse recurso está um pouco concentrado. O outro problema é o profissional. O profissional que vai executar esses procedimentos precisa de treinamento. Ele precisa de um treinamento relativamente longo, não é? E esse treinamento passa também pela obtenção do título de especialista pela SBHCI, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. É fácil obter esse título? Não, não é fácil. Observem, ele tem que praticar 400 exames diagnósticos em 2 anos e, durante esse mesmo período, praticar 200 procedimentos de implante de estente coronária. É fácil fazer isso? Imagine que, na linha do tempo, esse profissional gastou mais de 1 década para essa formação. E muitos não obtêm sucesso nas provas que os qualifiquem para passar por todas essas etapas. As residências de clínica médica, cardiologia, intervenção e a obtenção do título de especialista. Ou seja, nós temos talvez menos recursos físicos, salas de hemodinâmica insuficientes, e temos também uma carência de profissionais treinados, capacitados adequadamente para fazer essas intervenções. É algo para a gente pensar. No Brasil, como é que nós devemos fazer? Será que estimular o uso de fibrinolíticos, Alexandre e Sérgio, seria uma opção? Muito bem. É claro, existem benefícios evidentes com a reperfusão precoce. E é o aconselhável pelas diretrizes que nós o façamos. Se nós não temos tempo hábil para levar o paciente à hemodinâmica, ou se no local onde nós temos o paciente em mãos, nós não temos à disposição a hemodinâmica e a intervenção, nós devemos sim fazer o fibrinolítico e fazê-lo precocemente. Observem que quanto mais positivo o resultado da reperfusão com o trombolítico, melhor o prognóstico do paciente e menor a sua mortalidade. E observem aqui, nessa janelinha colorida, nós temos 1, 2, 3 horas. As 2 horas iniciais são as horas de ouro para a obtenção de um resultado melhor. O Brasil realiza intervenções percutâneas com bom resultado. É evidente que há uma diferença significativa quando nós comparamos os eletivos aos pacientes com infarto agudo. É evidente que esse paciente é mais grave. E a oportunidade de fazê-lo deve contemplar, quando comparada à reperfusão por streptokinase, a possibilidade de oferecer a esse paciente, num prognóstico a longo prazo, um resultado superpunível. É claro que na fase aguda, ou hiperaguda, como queiram chamar, nós temos uma redução de mortalidade de infarto e AVC muito intensa quando praticamos a intervenção. Ela é muito efetiva, como eu disse, em mais de 90% dos casos. Ela obtém a recanalização do vaso. Entretanto, quando nós comparamos ao longo do tempo, a intervenção com o uso do fibrinolítico, o resultado não é tão diferente. Ou seja, não estamos tão favorecidos em relação à angioplastia. Outro ponto importante é que a distribuição, como eu disse, dos laboratórios de hemodinâmica é muito desproporcional em relação a estado por estado. Como nós comparamos, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem um número grande de salas de hemodinâmica, maior até do que a média brasileira. Mas olha a necessidade de deslocamento nesse pequeno estado dos pacientes para chegar até essas salas de hemodinâmica. É complexo isso porque, como disse o Dr. Sérgio no início da sua apresentação, músculo está relacionado, a preservação do músculo está relacionada intensamente à precocidade do atendimento. Ok? Muito bem, outra coisa importante, pensando sempre em dados brasileiros agora, quando nós avaliamos esses pacientes no cenário do estado de Sergipe, também um estado pequeno, nós temos uma subutilização marcante da terapia lítica quando comparada à angioplastia. E há uma distribuição muito desproporcional desses serviços no estado de Sergipe, por exemplo. Será que no Brasil não é assim, de um modo geral? Aqui no Brasil nós temos também essa dificuldade. Então, esse é um mini editorial interessante, falando sobre o que é possível fazer. E eu encerro a minha apresentação chamando a atenção, como chamou o Dr. Sérgio, para
magnitude, para a importância da doença cardiovascular no cenário mundial, para a mortalidade que ela causa e para a doença isquêmica como destaque entre as doenças cardiovasculares. Lembre-se que naquele primeiro slide nós tínhamos como primeira causa a doença isquêmica do coração, como quinta causa o AVC. A segunda é a doença oncológica. Ou seja, nós estamos num cenário dos top 5 aí, de maneira muito preocupante. E o declínio das taxas de mortalidade, elas têm se reduzido. Ou seja, nós passamos um momento onde teríamos aí uma tendência à queda, e que hoje essa queda não está tão significativa assim, isso é muito preocupante. São mais, no Brasil, falando em nós mesmos, são mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, uma morte a cada 90 segundos. O cardiômetro que o senhor tem à mão registra isso minuto a minuto. Enquanto nós estamos discutindo esse tema nessa mesa, nós estamos perdendo muitas vidas, são perdas evitáveis por doença cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem como sua missão principal tentar reduzir essas metas. Nós somos quase 14 mil cardiologistas no Brasil, uma sociedade grande, e que tem no seu planejamento estratégico várias e efetivas medidas para tentar evitar que essa mortalidade persista como ela está. Essa é a nossa missão, nós temos que cumpri-la, e como médicos generalistas eu convido a todos que se esforcem junto conosco a tentar obter essa meta. Agradeço mais uma vez a MB essa oportunidade e pelo tempo que as senhoras e senhores tiveram conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Em nome da MB, agradeço as contribuições. Convido os palestrantes para tomar assento aqui à mesa, doutor Sérgio, doutor Alexandre, e dizer da satisfação da MB em ter realmente palestrante desse nível. Esses nossos colegas participam e participaram da confecção de diretrizes da SBC, de livro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do livro que a própria MB publicou esse ano sobre medicina geral. Estão lá esses dois tópicos, né, infarto sem supra e com supra, e de forma que é um privilégio estar aqui com esses nossos palestrantes. Gostaria de retornar a coordenação ao doutor Ricardo para que ele desse prosseguimento, lembrando que nós temos que terminar às 9h30, às 9h20, porque depois teremos a abertura oficial do Congresso no Auditório 5. Obrigado mais uma vez, Bento. Bem, vai ser colocado aqui na tela um QR Code. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode fazê-lo pelo QR Code. Mas antes, para fazer um aquecimento aqui, eu vou jogar duas, uma para o Sérgio, outra para o Alexandre, se me permite, Bento. A primeira, o Sérgio, eu não posso perder a oportunidade de perguntar isso para você, porque eu sei que você é um expert em atendimento de emergências. No Brasil, como é que está a questão do atendimento emergencial em relação a eventos isquêmicos agudos e especificamente parada cardíaca, DEA? Como é que nós estamos nesse ambiente aqui? Estamos seguros, Sérgio? Oi. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Nós ainda estamos muito aquém do que nós desejaríamos em termos de sensibilização e treinamento dos nossos profissionais de saúde, de equipamento dos nossos sistemas pré-hospitalar no Brasil. Obviamente, algumas regiões mais e outras muito menos. Obviamente que nós temos tido alguns projetos de grande sucesso a nível nacional, mas ainda nos resta ainda muita adequação em termos de sensibilização da população e mesmo treinamento do profissional de saúde. Você sabe o quão é complicado em nossas instituições, em nosso país, essa parte de treinamento. Mas nós estamos crescendo. Nós temos eu vou dar dois exemplos que nós temos. Eu vou fazer em duas regiões diferentes, para não falar que eu estou sendo bairrista, né? Existe um trabalho que foi feito na região perto do Recife, em Fernando de Noronha, onde foi feito um projeto de coração seguro dentro da ilha de Fernando de Noronha, e eles têm hoje o que eles consideram um coração
quando tem uma parada cardiorrespiratória, eles têm um atendimento mais integrado. Aqui em São Paulo, nós temos um exemplo de amplo sucesso, é muito parecido com o que acontece nos grandes serviços comunitários do mundo, que é o metrô de São Paulo. Hoje, o metrô de São Paulo tem a possibilidade de recuperação de uma parada cardiorrespiratória e mesmo de uma avaliação de um paciente com dor isquêmica. Se você tiver uma parada cardíaca dentro do metrô de São Paulo, a chance de sobrevivência que você vai ter aqui é em torno de 37,8%. Se você estiver fora do metrô, é 2%. A gente até fala, né, lá perto do Instituto do Coração, se você tiver que ter uma parada cardíaca dentro do metrô, mas não fora dele, porque você vai ter, a sua possibilidade de sobrevivência vai ser maior. Então, para encerrar, precisamos sensibilizar, treinar e equipar melhor o nosso país. Posso complementar? A Associação Médica Brasileira tem um interessante programa, não sei se o Sérgio conhece, chamado SAB, Suporte de Atendimento Básico de Emergência, coordenado pelo Dr. Fernando Talo, aqui do Hospital Estadual. E lá em Pernambuco nós estamos implementando esse programa. Já treinamos, são duas fases, é o atendimento de parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, que é de grande mortalidade, não é? E lá em Pernambuco nós já conseguimos treinar mais de 100 instrutores, estudantes de medicina, muitos deles já com ACLS, né, realizado e tudo, e estamos agora na segunda fase, treinando a comunidade. Já estivemos, por exemplo, em Colégio Militar, Escola Técnica, e na próxima semana estaremos no ginásio pernambucano, que é um tradicional educandário lá, treinando a comunidade para fazer o atendimento inicial, enquanto chega os primeiros socorros. Então, estamos avançando, Sérgio. Queria dar essa notícia, sei que você é entusiasta, né, desse tipo de atendimento, de forma que a AMB está dando essa contribuição e espero que cresça mais. Parabéns à AMB por isso, né? Aliás, é isso, né, Sérgio? Acho que a sociedade civil organizada, a sociedade científica tem que ter uma participação forte nisso. Não é uma questão de nós sentarmos e cobrarmos da autoridade que alguém faça isso por nós. Nós temos que fazer, né? Muito bem. Alexandre, você sabe, nós todos sabemos, que existe hoje um excesso de solicitações de angiotomografia, né? Esse é um tema que em todos os congressos é discutido, debatido, e às vezes a gente entra e sai mais ou menos do mesmo jeito que a gente entrou. Na porta, em relação a esses pacientes agudos, e aí eu fico à disposição para a resposta do Sérgio e do Alexandre, se tiverem interesse em respondê-la, o que é que vocês acham do papel da angiotomografia? Ela está sendo bem empregada? É um custo desnecessário? Alexandre, por favor. Então, vamos lá. Acho que a pergunta é ótima, porque quando você me pergunta o que você acha, eu falo, depende do serviço que eu estou, depende de quem que está pedindo, depende do quanto aquilo é solicitado ou não, né? Mas o que hoje é recomendação? Se você está num serviço de saúde, pessoal, que você tem uma avaliação correta do doente com dor torácica, o ideal é que você utilize até um score de avaliação e não fique usando, como o Dr. Sérgio comentou, dor típica, dor atípica, não. Você use realmente um score, por exemplo, o HEART, que é o que é mais recomendado, tanto pela sociedade brasileira quanto pela americana. Você pontua o doente, ele é baixo risco, você vê o eletro, você coleta uma troponina ultrassensível aí dentro do teu protocolo, né? Um protocolo bem estabelecido, 0,1, 0,2, 0,3 horas, depende do serviço do teu kit. E você tem um protocolo bem feito, negativo, num doente com baixo risco, esse doente pode ser liberado para casa, não obrigatoriamente precisa de uma tomografia. Até hoje, todos os estudos que tentaram acoplar um protocolo de dor torácica versus tomografia num doente dentro da unidade de emergência, não houve diferença significativa em mortalidade em evento, não houve. Então, você consegue liberar o doente mais precoce com a tomografia, você consegue, obviamente, evitar talvez superlotação, a depender da situação que você vive, mas não houve diferença. E foram estudos feitos com troponina convencional,
Não era nem com troponin ultrassensível, que é um outro detalhe que também impacta, porque a gente tem um poder de detecção de doença muito maior. Então, não é obrigatório o uso da tomografia. Agora, é uma boa arma para detecção de doença? Sem dúvida é, né? Até porque quando a gente está atendendo o doente no pronto-socorro e a gente fala assim, olha, o senhor não tem, o seu protocolo veio negativo, eu vou dar alta para casa, né? Eu não estou dizendo que ele não tenha doença, estou dizendo que se ele tiver alguma doença, o risco dele ter um evento naquele momento é muito pequeno, mas que ele deve receber alta e por qualquer recomendação de diretriz ele deveria estratificar de uma maneira não invasiva, ou passar por uma avaliação com especialista em até 72 horas. Aí entra a questão, nem todo mundo consegue em 72 horas passar com um cardiologista, isso nem na medicina particular, quanto mais no sistema de saúde público. E aí, dependendo da situação, caso você tenha uma angiotomografia disponível, já pode ser considerada como uma estratificação já adicional, porque você já vê se ele tem doença ou não tem naquele momento. Então, não é um método para se desprezar, ao contrário, é um método muito bom e tem avançado cada vez mais, inclusive agora com a avaliação funcional, começando, mas não é uma coisa que você obrigatoriamente tem que ter disponível. Se você faz um protocolo bem feito, tem um hospital com tudo bem alinhado, você tem segurança de liberar o doente para casa e seguir a avaliação ambulatorial. Acho que é mais ou menos essa linha, Ricardo. Bom, chegamos ao término da nossa primeira mesa redonda, de alto nível, grande participação, assim, pela presença. Lamentamos não ter, assim, muita interação com o auditório, mas em função do tempo muito exíguo. Mas foi uma oportunidade excelente, né? E também uma atualização. Para nós que somos de uma geração mais antiga, fui residente do Dante na década de 70, fins dos anos 70, Sérgio, fui R3 lá da coronária, a gente observa como o incremento, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, especialmente na área cardiológica, trouxe um benefício em relação à saúde da população. Nós tínhamos níveis elevadíssimos de mortalidade do infarto agudo do miocárdio da década de 70, com o surgimento das técnicas e, ultimamente, da intervenção da trombólise, da angioplastia, a mortalidade do infarto do miocárdio realmente está em níveis mais baixos, né? E com a perspectiva de a gente melhorar também esse atendimento pré-hospitalar, que é importante, né? Desde que a população se engaje, que a sociedade se engaje também, para que a gente possa ter uma melhor perspectiva de vida para a nossa população. Obrigado a todos. Convido-os para participar da abertura do Congresso, da Auditório 5. Muito obrigado.